Olá pessoal do canal da Bela, hoje eu vou falar sobre um assunto que pode ser polêmico pra muita gente, mas pra mim na verdade é bem tranquilo e natural falar sobre o jejum. Isso porque eu cresci numa casa que fazer jejum era algo assim corriqueiro, né? O meu pai, que foi praticante da macrobiótica por muitos anos, trouxe essa cultura pra nossa casa. Eu lembro que muitas vezes quando a gente ficava doente, não se perguntava assim, o que a gente dá pra Bela, o que ela precisa comer. Na verdade era o que ela comeu que fez mal a ela, o que ela precisa tirar da dieta para melhorar. Então tinha sempre essa questão de enxergar o jejum como uma forma de cura, assim. Na minha adolescência, eu comecei a ler, me aprofundar mais na literatura macrobiótica, ayurveda, dessas filosofias alimentares que tem como princípio, né, um dos princípios, a prática do jejum para o bem-estar, para o bom funcionamento do organismo. Quando eu tinha 18 anos, eu fiz a minha primeira dieta desintoxicante. Foi bem radical, assim. Eu fiquei 10 dias tomando só sopa. Era uma água de legumes, porque não podia óleo, não podia sal, não podia nada, só legumes e água. E foi incrível para eu perceber a minha relação com a alimentação, com a comida, com o desejo, com... enfim, essa parte mais sensorial, né, da alimentação. Foi muito importante e a partir disso, né, abriu-se uma porta de jejum na minha vida. Teve um tempo da minha vida também que eu ficava escolhi um dia da semana para não comer. Normalmente era ou segunda ou quarta-feira. Fiquei mais ou menos um ano fazendo isso. Também já fiz o jejum do arroz integral, que é uma super dieta conhecida da macrobiótica. Você fica 10 dias comendo só arroz integral. Também fiz a limpeza do fígado e da vesícula, que é uma limpeza muito maravilhosa para esse órgão fígado, que é um dos mais importantes para a desintoxicação do organismo. E também já fiquei 3 dias seguidos sem comer. Foi o máximo que eu fiquei sem comer. O meu marido já ficou 10 dias sem comer. O meu pai também já ficou 10 dias sem comer, mas eu ainda não cheguei nesse patamar de evolução de ficar 10 dias sem comer. Mas aqui eu quero falar dos benefícios do jejum, né? A ciência hoje já comprova o que a medicina alternativa já vem falando há muitos e muitos anos, que são os benefícios do jejum, né? Tem estudos que comprovam que o jejum aumenta a expectativa de vida, ajuda a diminuir o colesterol, triglicerídeos, enfim, marcadores de doenças crônicas, diminuir o açúcar no sangue, fazendo com que a gente seja menos resistente à insulina, ajuda a eliminar o muco em excesso que a gente tem no nosso organismo, melhorando os sintomas de asma, bronquite, sinusite. Também ajuda no rejuvenescimento da pele, porque elimina as toxinas do nosso organismo. Ajuda, óbvio, a catalisar todo o processo de desintoxicação do organismo, né? Porque facilita a função do intestino, dos rins, do fígado, do baço. Eu diria que assim, você aperta o reset do corpo humano e fala, ó, agora quero dar uma zerada e começar a vida de uma nova maneira. Eu uso muito jejum nesses momentos de vida, assim, que a gente quer dar uma mudada, dar uma clareada também, né, nos pensamentos, na mente, porque se tem algo que essa primeira dieta desintoxicante que eu fiz na vida me deu, foi uma clareza mental absurda. O efeito é assustador, assim, de bom, né? Você fica assim, gente, mas eu não sabia que eu era tão inteligente, eu não sabia que eu era tão esperta. Você fica muito ligada, você fica com uma energia incrível, você fica com um sono muito bom, você começa a sonhar pra caramba. É muito excitante, assim. E a gente também consegue entender a nossa relação com a alimentação e a gente consegue ultrapassar desafios, assim, limites que a gente achava que tinha, né? Do tipo, não sei se eu vou conseguir ficar sem comer. Ou, eu tô desejando comer isso. E você entende perfeitamente a relação da fome na vida, assim, o que realmente é fome, o que realmente é vontade de comer. Normalmente a gente tem mais vontade de comer alguma coisa do que realmente fome, né? Graças a Deus, eu e acho que vocês que estão me assistindo aqui somos pessoas privilegiadas e não passamos fome. Então você aprende a relação de fome e vontade de comer, que são duas coisas completamente diferentes. Bom, o jejum tem milhares de benefícios. Hoje a gente já tem médicos, né, que falam sobre esse assunto, ainda
bem. Se você é uma pessoa que não tem nenhuma condição relevante de saúde, né? Se é uma pessoa saudável, você pode experimentar o jejum, ver como ele se encaixa na sua vida com acompanhamento médico. E eu praticava o que chamam hoje de jejum intermitente há muitos anos. Hoje, se você for pesquisar, você consegue encontrar muita coisa na literatura. Vou deixar aqui embaixo alguns autores para você também poder dar uma pesquisada na descrição do vídeo. E se você tem algum problema de saúde, também procura o médico, porque o jejum pode ser uma resposta para a sua condição. Muita gente se cura de, enfim, problemas gástricos, problemas intestinais, problemas no fígado, com o jejum. Todo mundo me pergunta assim, Bela, queria muito ter uma alimentação saudável. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é você aprender a gostar de comer comida saudável. Não adianta querer comer bem, mas detestar legumes e verduras. Então, o jejum, ele faz você mudar o seu paladar. Você começa a gostar de coisas que talvez antes pra você era intragável. Você vai colocar uma colher, um brigadeiro na sua boca depois de um jejum, você vai achar extremamente doce. Você vai comer uma batata frita depois de um jejum, você vai achar extremamente gordurosa e salgada. É uma chance de você introduzir alimentos que pro seu paladar atual é muito menos atrativo nesse momento. Até porque o jejum tem 3 fases. Tem a fase anterior ao jejum, tem o jejum em si e tem o pós-jejum, né? Porque você tem que fazer uma preparação. Você faz uma introdução com ou legumes, um arroz integral, sem carne nenhuma. É uma introdução lenta ao jejum, 2, 3 dias. E depois, mais 2, 3 dias, quando você sai do jejum, não é pra você ir pra churrascaria ou, enfim, comer muita fritura e etc e tal. Também tem uma transição mais lenta à dieta normal. E esse período é o período de você começar a gostar de comida boa. E aí sim você vai conseguir ter uma alimentação saudável. O jejum, ele talvez seja a porta de abertura para sua vida saudável. E o jejum também nos dá uma relação muito boa com o alimento, porque você começa a aproveitar ele, a saborear ele de uma maneira diferente, a olhar ele de uma maneira diferente. Você come com muito mais concentração, você saboreia muito mais, você mastiga muito mais, o que é um dos princípios maior da macrobiótica, é mastigar bem os nossos alimentos, porque enfim, com isso a gente consegue misturar bem a saliva, que tem um pH mais alcalino e faz com que a comida seja mais benéfica para o nosso organismo. A gente começa a digerir ali na boca. Tem, então, essa relação mais sensível, né, com o alimento, o que é muito maravilhoso, porque normalmente nos dias de hoje a gente vê pessoas, né, andando, comendo, fazendo outras atividades, comendo, ou ali comendo na frente do computador. Não que isso nunca tenha acontecido comigo, há casos, mas não pode virar rotina, né? Então quando a gente para de comer e quando a gente volta a comer, você come assim com muito mais, sabe, esmero. Isso é muito bom. Outro assunto que também é muito importante quando a gente fala sobre o jejum é que um dos grandes benefícios, né, quando a gente passa a metabolizar gordura para gerar energia, né, isso gera subprodutos bioquímicos que alimentam o cérebro de uma maneira maravilhosa. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal também, porque tem muita coisa boa aqui, tem desde receitas a entrevistas que pode te interessar. E deixa o seu comentário também dizendo se você pratica o jejum ou não, se você tem medo do jejum ou não, se você já fez um jejum e se deu bem ou não, eu quero saber. Eu e todo o pessoal aqui. Então, é isso. Um beijo e até o próximo.